Imagine se o herói que foi invocado para salvar o mundo preferisse ter uma vida pacífica. Mas, enquanto ele cuida de sua pequena fazenda, a voluptuosa rainha demônio domina o mundo a ponto de unificar todas as raças sob seu comando, sem que haja uma maneira de lutar contra ela. Os humanos se tornaram seus escravos e até começaram a se opor ao herói. Tudo isso acontecendo enquanto o herói desfruta de sua vida tranquila. O problema é que a rainha quer derrotar o herói para provar a todos que ela é a pináculo de todos os seres. Então ela fez tudo o que pôde para encontrar o herói lendário. Mas o que encontrou não foi tão fácil de lidar quanto esperava. Mas tudo isso começa nos dizendo que este é um mundo com todas as raças que você pode imaginar, de simples humanos a dragões lendários e tudo mais. E, neste momento, todas as raças estão em guerra contra a rainha dos demônios. No entanto, mesmo com a força de todas as raças contra ela, um exército de demônios com uma rainha está facilmente destruindo tudo. A surra foi tão intensa que os humanos começaram a se render, causando várias rebeliões. E foi com o desenrolar desta guerra que Elizabeth, a rainha demônio mais forte de toda a história, assumiu a posição de governante do mundo e de todas as raças. Naquele momento, ela se senta no trono e um sacerdote fala com ela. Elizabeth, não pense que você venceu. No futuro, nosso herói virá e a derrotará completamente. Um de seus lacaios vem e o chuta na cabeça, dizendo-lhe para respeitar a rainha. Este lacaio dela é um humano que foi treinado para ser o herói, o salvador da profecia. Mas ele traiu toda a humanidade. Ele assume uma forma demoníaca e avança em direção ao sacerdote. Mas, de repente, a rainha lhe diz para parar e pergunta ao sacerdote: que conversa é essa de um herói e uma profecia que termina com a derrota da rainha? Seu humano imundo, explique o que isso significa. Existem mais de 1000 maneiras piores que a morte para fazer você sofrer. O sacerdote explica que a profecia diz que quando um herói aparecer e remover a espada cravada no chão, será o dia em que a humanidade destruirá a raça dos demônios e recuperará o controle da terra. A espada está lá no salão central. Se quiser, vá dar uma olhada. Ela vai até lá, encara a espada e pensa: quando o guerreiro tirar isso, eu morrerei. Interessante. Vamos ver quando isso vai acontecer. Então ela prepara todo o seu exército para a chegada do chamado Grande Herói. 1 ano se passa. Depois, 2 anos se passam. Mas então 3 anos se passam. 4 anos, e não há mais ninguém guardando adequadamente a entrada do castelo. 15 anos depois, onde diabos está o herói que ainda não apareceu? A vida na cidade até voltou a se estabilizar. As raças estão todas vivendo em paz. Trolls, lagartos, humanos, elfos, todos vivendo em paz. E por causa disso, a maioria das pessoas nem quer que o herói retorne. Elas estão inseguras porque sabem que se o herói retornar, haverá uma guerra. Muitas pessoas morrerão e terão que reconstruir todo o império novamente. Até mesmo uma facção contra a chegada do herói foi criada. Ninguém quer que o herói venha. No salão, a rainha pergunta: alguém tem notícias desse desgraçado que não veio me matar? A elfa diz que ela contatou todas as árvores, plantas e insetos de todo o planeta. Ninguém sabe onde está o chamado herói. O anão diz que é burro e não consegue coletar nenhuma informação, mas de todas as lojas de armas e ferreiros do mundo, ninguém ouviu falar do herói. O traidor, que agora representa a raça humana, diz que nem acha que vale a pena se preocupar mais. Provavelmente o herói nem tem mais chance contra a rainha. Mas do demônio touro que está ao seu lado já avisa: cuidado, a rainha não tem medo da profecia. Ela quer que a profecia aconteça. Ela quer que o herói venha aqui e lute com ela. Melhor não falar muito sobre isso porque ela está irritada há 15 anos. A elfa diz que, na verdade, essa profecia é provavelmente uma farsa, e esse herói nem existe. Naquele momento, aquele cara que havia avisado a rainha que o herói viria e a mataria entra com uma placa da associação anti-chegada do herói. O cara mudou completamente. Irritada, a rainha o agarra com sua mão das trevas e pergunta: você não disse que haveria um herói da profecia que viria e puxaria essa maldita espada aqui? Onde ele está? O fã número 1 dela diz que, na verdade, ela é tão forte, que a profecia até falhou em ser ativada porque a humanidade não conseguiu criar um ser tão poderoso como ela. O lacaio da rainha concorda com ele. É verdade, minha grande rainha. Você nem precisa mais se preocupar com este herói. Não há chance para ele. Mas ele leva um tapa na cara com uma cauda grossa. A rainha coloca o sacerdote na parede e diz: onde está esse maldito herói? Eu cheguei ao topo do mundo, mas preciso matá-lo. Caso contrário, todos pensarão que eu tenho medo da profecia. Onde está esse maldito cara? Ela diz que estudou todos os poderes deste planeta para aprender a magia do fim do mundo, justamente para enfrentar ele. Mas onde está ele? Naquele momento, ela encara a espada e diz: tudo bem então. Já que você não veio até a mim, eu irei até você. E ela começa a tentar puxar a espada. Todos estão assistindo horrorizados, dizendo: sua majestade, não faça isso. Você vai morrer.
A espada foi feita para matar você. A energia começa a explodir por todo lado. A rainha está suando e todos começam a voar tendo que se proteger. Ela usa outra onda de poder e explode todo o castelo. No entanto, com isso, ela arranca a espada da profecia. Quem disse que só o herói pode tirar isso? Naquele momento, ela pode sentir para quem a espada está chamando e seu olhar começa a varrer o planeta em direção a uma casinha. Um pequeno sítio no meio do nada. E ela diz, então é aqui que você estava se escondendo? Então ela usa um teletransporte forçado. Seus súbditos imploram, por favor, sua majestade, não vá. Permita-me servir a seu lado, rainha Elizabeth. Vemos então a vida naquela pequena casa de fazenda. Um rapaz está lá pacificamente com seu chapéu de palha, enxugando o suor do rosto e dizendo, a agricultura é tão pacífica. E ele realmente é um herói lendário. Vemos como era sua vida antes de ser reencarnado. Ele era um cara que trabalhava o dia todo e quase não tinha hobbies. Não jogava videogame, não lia nada. A única coisa que gostava de fazer era assistir alguns TikToks de agricultura a caminho do trabalho. E ele sempre pensava, cara, se eu pudesse viver uma vida assim, apenas cultivando e sem preocupações, seria tão bom. Então ele foi transportado para este mundo. O sistema de iniciante o ensinou a fazer coisas básicas de sobrevivência, como usar algumas armas, como caçar, e ele realmente gostou. Esta sempre foi a vida de fazenda que ele quis. Mas então o sistema começou a avisá-lo. Parabéns, herói. Você completou o estágio de iniciante. Agora pode começar a sua aventura. Mas ele pensou, por que começar a aventura? Enquanto está tão pacífico aqui na minha fazenda, não estou com vontade. O sistema explicou, depois que você deixar a vila de iniciantes, encontrará muitas pessoas neste mundo. Você aprenderá muitas habilidades e magias, aprenderá esgrima e se tornará mais forte. E quando se tornar o herói lendário, matará a rainha demônio. Por favor, comece sua aventura agora. Mas ele pensou, não estou interessado em matar a rainha demônio. Deixe em paz, eu só quero ficar aqui e viver pacificamente. Mas o sistema continuou insistindo. Não, você não pode fazer isso. A rainha demônio está matando todo mundo. Por favor, comece a aventura. Comece a aventura. Todos os dias, ele enviava spam para o protagonista. Mas ele logo percebeu que, além de reclamar, o sistema não podia fazer mais nada. Então ele decidiu viver lá para sempre. Como a vila de iniciantes, onde o herói começa, ela vem com uma barreira protetora para aumentar as chances de sobrevivência. E o tempo lá ainda flui de forma diferente, para ajudar o herói a evoluir mais. Os dias são muito mais longos. Ele pode plantar, caçar, forjar, meditar, tudo no mesmo dia. Claro, ele ainda não entende nada sobre espadas e magia, mas isso não é importante. Ele não tem vontade de sair daqui de qualquer maneira. Ele vai apenas ficar aqui com sua vida simples, fazendo sua agricultura, muito pacífico. Mas, então, um dia, o sistema ficou com raiva e começou a xingá-lo, dizendo que ele só estava trocando pontos por itens de fazendeiro, e isso era uma desgraça, era uma vergonha para o sistema. Ele foi trazido aqui para matar a rainha demônio. Com isso, o sistema entrou em colapso e explodiu. Desde então, ele nunca mais recebeu uma mensagem, e a vida se tornou mais pacífica do que nunca. Ele está lá em mais um dia de sua colheita, dizendo que é hora de comer. Ele percebe que esqueceu seu machadinho na floresta, então terá que voltar. Mas naquele momento, os céus começaram a escurecer e a reunir energia, e o protagonista pensou, oh não, justo agora... Por outro lado, a rainha apareceu no céu, dizendo, finalmente encontrei o herói lendário de todas as profecias. Nosso herói estava correndo porque deixou algumas roupas no varal com alguns peixes e, se chover, tudo vai molhar e estragar. Enquanto tira as coisas do varal, ele se sente aliviado. Graças a Deus, consegui chegar a tempo. Se tivesse chovido, meu peixe estaria molhado. Minhas roupas também. Eu nem teria o que vestir amanhã. Naquele momento, um cachorro mecânico ao seu lado começa a latir. Nosso protagonista diz a ele para entrar, porque vai chover. Mas o cachorrinho acena com a cabeça, indicando para ele olhar para cima. Nosso herói pensou, o que é aquela coisa lá em cima, filho? A rainha, ouvindo isso, fica irritada. O que você quer dizer com me chamar de coisa? Ele percebe que ela está ficando com raiva e se desculpa. Eu não estava vendo direito. Você está meio longe? A rainha decide verificar se ele é o herói e envia algo em sua direção. Quando chega ao seu lado, é a espada que o cercou e foi direto para sua mão. Então está confirmado, certo? Ele é o herói. Por outro lado, nosso herói está todo assustado. Ele nem quer essa espada, dizendo a ela, pegue de volta, eu não quero essa coisa aqui. A rainha, vendo que ele nem quer a espada, começa a ficar irritada, pensando, ele está escondendo o seu verdadeiro poder? Eu, Elizabeth, a rainha demônio mais forte da história, vou te obliterar. O protagonista está morrendo de medo e irritado porque o sistema disse que era impossível encontrá-lo lá.
O cachorrinho continua latindo para a rainha demônio e o protagonista finalmente entende. Seguindo a lógica da profecia, era inevitável que um dia eles se encontrassem, então não há muito mais a dizer. Ele larga a espada e volta para casa, como se estivesse aceitando seu destino. Vou morrer de qualquer maneira, então vou morrer pacificamente nesta casa aqui pelo menos. Nunca pratiquei nada, não tenho habilidades com a espada, não tenho magia, então vou deitar nesta cama e ser explodido. No entanto, da perspectiva da rainha, ela interpretou tudo de forma diferente, como se lhe tivesse dito a ela que nem precisava defender a casa, que apenas seu cachorrinho era mais do que suficiente e que ela deveria atacá-lo com tudo o que tem. Obviamente, ela não gostou disso. Esse herói amaldiçoado é arrogante. Imediatamente, ela envia um monte de meteoros em direção à casa. No entanto, o cachorrinho começa a calcular o poder dela. Prepara uma barragem de mísseis, atira em sua direção e para tudo. Olhando para aquilo, a rainha pensa: não esperava que o grande herói das lendas fosse tão arrogante. Você realmente vai confiar em uma ferramenta mágica avançada com consciência? Mas na minha presença tudo é inferior. Os céus então ficam púrpuras e ela prepara um poder devastador, dizendo que está cansada de brincadeiras. No entanto, o cachorrinho mais uma vez faz os cálculos, conjura uma bola preta e a envia em direção ao poder dela. Ela diz a ele que parar de ser desobediente, porque aquele poder foi feito para destruir todo este continente. Mas quando a bola preta toca o poder, ela se torna um buraco negro. Absorve todo o poder da rainha, que desaparece instantaneamente. Olhando para casa, ela fica perplexa, pensando: o quê? Minha magia desapareceu? O que ele fez de dentro daquela casa? O protagonista está lá dentro, deitado na cama, apenas esperando a morte chegar. A rainha então desce dos céus para lutar com o cachorrinho. Parece que eu subestimei você, não é? Ela libera seu poder máximo, dizendo que agora será 100%. O cachorrinho mais uma vez prepara seus mísseis e uma enorme explosão ocorre. Enquanto isso, o protagonista está lá dormindo. Depois de um tempo, ele acorda se perguntando: já estou morto? Ainda não morri? O que está acontecendo? Estranho. Ainda estou na casa. Deixe-me dar uma olhada lá fora. Hesitante, ele vai pegar a maçaneta. Tem medo de abrir a porta e encontrar a rainha lá, pronta para matá-lo. Então ele só dá uma espiada. E lá está ela, segurando o cachorrinho todo destruído. Nosso protagonista chama o nome dele, o Anki, e a rainha, de um tom de zombação, diz: me desculpe, mas eu tive que destruir completamente essa ferramenta mágica da qual você se orgulha tanto. Nosso protagonista está assustado, dizendo: não podemos conversar um pouco, rainha? A rainha responde: claro, logo depois que eu te matar. Mas por dentro ela está pensando: como a situação é inacreditável, como aquela ferramenta mágica me fez usar todo o meu poder. Esse é o fim da rainha Elizabeth? E ela desmaia ali, cai de cara no chão. Nosso herói corre para ajudá-la, perguntando se ela está bem, e a desativação de sua armadura, que era sustentada por magia, tudo que a cobria começa a desaparecer, e nosso rapaz, obviamente, tem um sangramento nasal, como de costume. Algum tempo depois, já é de noite, ela acorda na cama, algemada. Assim que percebe isso, ela pensa: droga, como eu, a lendária rainha Elizabeth, a mais forte de todos os milênios, fui derrotada tão pateticamente. E o pior da parte, em vez de aproveitar a oportunidade para me matar, ele me aprisionou. Tudo isso é só para ele me mostrar seu poder. Ela tenta se libertar, mas não consegue, e pensa: droga, outra ferramenta de nível lendário, da qual nunca ouvi falar. Quanto mais poder esse herói das lendas esconde de mim? Ela olha ao redor, vendo peças de xadrez, cartas de baralho e pensa: nunca vi nada disso por aqui. Aparentemente, este herói é muito mais traiçoeiro do que eu imaginava. Eu realmente o subestimei. Naquele momento, nosso herói entra no quarto com alguns lanches na mão. Ela olha e diz: tudo bem, se você quer me matar, mas não espere que eu implore por misericórdia. Mas nosso protagonista está apenas pensando: como essa rainha é irritante. Ela é muito forte. Essa é a minha única maneira de sobreviver. Então ele diz a ela: não podemos conversar? Essas algemas foram colocadas em você. Foi só uma precaução, porque eu tenho muito medo de você. Você é formidável. A rainha está um pouco confusa, pensando que está sendo subestimada. Ele diz: eu acho que tivemos um mal-entendido. Vou tirar essas algemas de você para que possamos conversar em paz, ok? Mas da perspectiva dela, ele está interpretando que ele disse assim: desculpa se você não percebeu desde o início a diferença entre nós, acreditando que era forte o suficiente para desafiar o herói, ok? Vou te soltar aqui para você perceber que não pode fazer nada, e você vai obedecer a tudo o que eu disser. Então ela pensa: esse desgraçado, como ousa atormentar a rainha demônio? Então ele diz: pronto, já te soltei das algemas para te mostrar que não posso fazer nada contra você. Entendeu? Vamos conversar. A rainha está frustrada. Droga,
Subestimei-o demais. Por mais forte que eu seja, também tenho que saber quando me render, mas ele pagará caro por essa arrogância no futuro. Nosso protagonista sai do quarto tremendo e diz: vá descansar agora. Nosso herói quebra a quarta parede e nos diz que vocês devem estar se perguntando por que eu não matei a Rainha Demônio, mas eu li nos livros desse mundo e é extremamente comum a Rainha Demônio ser revivida imediatamente após morrer. Então, se eu matá-la, ela voltará. A única maneira de resolver esse conflito aqui é terminando esse conflito. Não pode mais haver uma luta entre a rainha e o herói. Desde que eu não seja uma ameaça para ela, poderei me tornar seu amigo e viveremos felizes para sempre. O herói louco está rindo como o Coringa. A rainha está apenas pensando: droga, ele ainda está rindo na minha cara. O protagonista pega o cachorrinho e diz: ei, amigo, você está todo arrebentado, hein? A rainha, vendo a situação, diz: ó, então essa é a sua ferramenta mágica mais poderosa? O protagonista pensa que não é exatamente uma ferramenta mágica, foi apenas uma pequena invenção que eu fiz quando estava meio entediado. E ele responde a ela: sim, se você pode dizer assim, foi uma das últimas coisas que desenvolvi. A rainha dá um pequeno sorriso, planejando: perfeito, agora é a hora. Ele foi descuidado. Ao tirar minhas algemas, ele me permitiu usar minha magia secreta do abismo e me recuperar instantaneamente. E agora, sem a proteção de seu robô, o equilíbrio desta luta está completamente a meu favor. É hora de matá-lo. Pronta para o ataque, disse: desculpe por quebrar suas coisas, grande vai. Mas ele responde: relaxa, tudo bem, o cartão de memória dele ainda está aqui. Atrás dele ela está sedenta. Esse é o momento perfeito. Vou acabar com o herói das lendas agora. Neste ponto, nosso herói diz: felizmente eu tenho mais 6 corpinhos dele preparados, então você não precisa se preocupar com isso, rainha. A pobre coitada fica sem palavras. Ele já coloca o cartão de memória e o cachorrinho liga, todo feliz pulando. Nosso herói ainda diz a ela: eu até gosto de ter companhia, mas às vezes eles são muito bagunceiros, então eu só deixo um ativado. Na visão dela, tudo isso era um plano para ela ser envergonhada. Vendo seu sorriso distorcido, ela já cai na cama sem entender nada. Não pode ser, é impossível! De repente ela sente um cheiro e diz: que cheiro é esse? Ele diz: vi que você desmaiou, então preparei uma pequena refeição aqui para te aquecer, e está pronta. Tudo feito com os ingredientes que ele cultivava. Mas como ele já foi um agricultor por muito tempo, o nível de cultivo dele é o máximo. A rainha olha para a comida e diz: por que você se incomodou com isso? Apenas os fracos precisam comer. Eu transcendi, não preciso dessas coisas. Mas ela sente o cheiro da comida e acaba com vontade de comer. Nosso herói diz: eu mesmo cultivei todos esses vegetais e grãos. Por favor, experimente. Na cabeça dele, ele só quer resolver o conflito com comida. Ela ainda está hesitante, mas decide experimentar, sem palavras. O protagonista está pensando: mesmo tendo praticado culinária por tantos anos, o que ele cozinha seria capaz de agradar alguém do status da realeza da Rainha Demônio? Ela pega um pouco mais e morde, pega outro e já pensa que cada mordida e os sucos da carne explodem na minha boca como fogos de artifício. Sem mencionar que o sabor é tão natural e ainda contém uma quantidade muito alta de energia mágica. Quem diria que existem iguarias neste mundo que agradariam até a Rainha Demônio? Não posso fazer nada além de engolir até o último pedaço de sua carne. Naquele momento ela sente algo explodindo dentro dela e reclama com ele que está muito picante. O que você fez com essa comida? Ele fica assustado, dizendo que a única coisa que fez foi colocar um pouco de pimenta, que é algo que ele gosta. A rainha demônia não aguenta comida apimentada? A rainha está sofrendo e pensando: era óbvio, como se esse herói fosse ser tão legal. Ele só está me prendendo para experimentos. Ele traz uma sopa para ela, dizendo que vai ajudar a reduzir a queimação. Ela encara e pensa que ele lhe deu o veneno e agora está lhe dando o antídoto. Sério? Estou brincando nas palmas deste herói. É uma sensação tão desconfortável. De repente ela transcende e vai para o céu com a carne do protagonista na boca. O sabor é tão confortável, tão pacífico. A guerra entre a rainha demônio e o herói, nada disso importa mais para mim. Vou esquecer tudo e viver tranquilamente, porque finalmente descobri o quão insignificante eu sou. A comida tem uma concentração mágica tão alta que até evolui, ficando mais forte. Ela fica confusa. Ela olha para ele e diz: pare de fingir. O que você quer de mim? Ele, sentindo-se estranho, diz: o que você acha? Eu só queria fazer uma pesquisa para ver se a rainha demônio e o herói poderiam viver juntos, mas ela interpreta de forma diferente. Neste mundo, você é o único qualificado para ser o meu escravo de pesquisa. Já que eu sou o herói, então vem aqui. Eu vou te ajudar a ficar mais forte para ver se um dia você pode me vencer. Nosso protagonista pergunta:
Você concorda com isso? Continuarei fazendo comida deliciosa para te servir, enquanto a rainha está perdendo a cabeça dizendo que um cavaleiro pode morrer, mas não passar por tanta vergonha, especialmente ela, a rainha demônio. Ela tem certeza de que o plano do protagonista é torná-la mais forte para ver se ela tem alguma chance de enfrentá-lo. Pensando nisso, ela se vira, vai para a cama, se levanta e anuncia: eu concordo com você, mas há duas condições. Primeiro, não estou fazendo isso porque tenho medo de você, mas porque quero alcançar o pináculo e ser a mais forte do mundo. Ele fica confuso. A rainha demônio? Ela não sabe que pode me matar? Ela continua. Segundo, enquanto eu estiver aqui, não pense que vou baixar a cabeça. Nunca me submeterei a você. Minha dignidade como a grande rainha nunca deve ser violada. Se isso acontecer, mesmo que eu tenha que sacrificar tudo, eu vou te destruir. Nosso herói está todo envergonhado e diz: entendido, entendido. Ok, vamos ser amigos, vamos ficar perto um do outro. Ela lhe lança um olhar e diz: tudo bem se você quiser fazer pesquisa, fique à vontade. E outra coisa, se houver algo saboroso, me dê um pouco. E nosso herói concorda. Um ano se passou, e nosso protagonista está usando a lendária espada da profecia para cortar lenha, enquanto ele pensa que as coisas meio que se complicaram porque depois que a rainha forçou a entrada na casa, ele perdeu a camuflagem que escondia a casa do mundo inteiro, e os monstros que continuam passando por lá não parecem fáceis de lidar. Mas obviamente, quando eles sentem a presença da rainha na casa, não ousam atacar. O problema é que ele imagina que assim que a rainha ir embora, ele provavelmente perderá sua casa. De dentro, a rainha está gritando com raiva, perguntando por que o almoço ainda não está pronto. Na cabeça de nosso protagonista, ele não pode deixar escapar, ele precisa da sua proteção. Enquanto isso, na sala de estar, a rainha travessa está assistindo a algum conteúdo de alta qualidade. E além disso, depois de comer tanto durante todo este ano, ela engordou. Ela diz: estou cansada de assistir às mesmas gravações. Você não tem mais nada daquele sistema? Ele responde: já te disse, o sistema se foi há muito tempo. Vem aqui, fiz o almoço. Ela pensa em levantar, mas em vez disso ela conjura duas pequenas asas para voar até a mesa. Ela olha para ele e diz: que tipo de veneno tem aqui? Parece que quanto mais eu como isso, mais preguiçosa eu fico. Ela pondera: esse cara maldito usando comida deliciosa para me paralisar com seu veneno de ação lenta e ainda tentando me levar à depravação total com essas imagens extremamente provocantes diluídas. Ele tem que explicar que é só que essas batatas têm muitas calorias e ao comer muito você começa a ganhar peso e fica meio preguiçoso. Naquele momento ela olha para baixo e vê sua barriga. Mas então ela conjura magia e transforma toda a energia da barriga em energia mágica, virando uma gata. O protagonista fica impressionado. A magia pode ser usada dessa maneira? Ela encara ele e diz: outro dos seus truques não funcionou. Você está desapontado? Ele diz a ela: sim, estou muito desapontado. Agora vamos comer logo. Ela olha para a mesa. Ele diz: uau, a comida de hoje está perfeita. Não vou me conter. E começa a comer. Ele solta algumas palavras no ar. Por mais que ela coma muito, eu sempre consegui ir e fazer mais comida, certo? E além disso, terei que me acostumar de qualquer maneira, já que vamos viver assim por muito tempo. A interpretação dela, é claro, é completamente diferente. Você ainda é muito fraco? Terei que te engordar bastante antes de te matar. Então ele se levanta, diz: vou te trazer uma sobremesa. Ela, por outro lado, não aguenta mais, pensando que o idiota continua me tratando como um porco, me alimentando com essas comidas mágicas. Eu evoluí mais de 10 vezes só este ano. Não é possível que agora não tenha poder suficiente para desafiá-lo. É hora da grande batalha decisiva. Mas bem naquele momento, nosso herói já pega o pudim e diz: aqui, o seu favorito, olhe. Seus olhos brilham e ela vai toda feliz para comer. O protagonista pensa: mesmo sendo a rainha demônio, ela não é muito difícil de lidar, você só precisa da comida certa. A cena muda para um velho fugindo com uma garota loura. Eles estão sendo perseguidos por algumas criaturas de mantos púrpura e máscaras brancas, que estão jogando alguns poderes em sua direção, até que ficam presos em uma gaiola mágica e precisam parar para lutar. É o pai e a sua filha. Ele se vira para ela e diz: vou segurar eles aqui. Corre para a cidade e tenta encontrar um lugar seguro. A filha responde: não quero te deixar aqui e escapar sozinha. Mas o pai retruca: prometi à sua mãe que a protegeria até o fim. As criaturas já estão conjurando uma magia massiva para atacá-los, então o pai diz que é hora de usar o poder mais forte de todos e envia um corte de luz branca que corta o inimigo que estava conjurando a magia ao meio, mas o cara parece ser feito de lodo e já se remonta.
A filha tenta tirar uma flecha, mas seus ataques apenas atravessam os monstros. O pai avisa: não há como você ajudar com suas flechas, apenas corra para a cidade e fuja. O monstro vem para socá-la, mas o pai consegue defender, mas infelizmente ele é jogado para longe. Bate as costas na rocha e já está todo ensanguentado. Quase morrendo, ele diz: não venha me ajudar, apenas fuja. Então as criaturas começam a se reunir e se transformar num monstro gigante. A filha diz ao monstro: por favor, eu vou com você, apenas deixe meu pai vivo. Mas naquele momento, ela sente que está prestes a morrer. Mas de repente o que parece ser um mamute gigantesco aparece, esmagando a criatura. Em cima do mamute gigantesco tem uma casa. Em cima da casa tem um líder sapo ninja ancião. E na cabeça do líder sapo ninja ancião tem uma casinha de cachorro, com um pequeno robô do protagonista. O sapo fala com o cachorro: irmão mais velho, o que vamos fazer com esses dois humanos inofensivos? O cachorro responde: não os machuque, eu vou levá-los de volta para o mestre. Na próxima cena, a garota está acordando na casa de Lai Ping, toda confusa sobre o que está acontecendo. Olhando ao redor, ela se pergunta: onde estou? O que aconteceu? Pelo que me lembro, meu pai estava ao meu lado prestes a morrer. Ela então se levanta, corre para a porta e a abre. Quando ela olha, seu pai está mostrando algumas poses de fisiculturista para o nosso protagonista, que lhe pergunta: uau, como consigo um físico assim? O pai responde: o físico de um guerreiro é algo fundamental. Você tem que se cuidar melhor, meu rapaz. Ele pensa: então esta é a chamada profissão de guerreiro, da qual tanto ouço falar. É incrível. O cachorrinho está todo feliz andando ao redor da rainha, que irritada o chuta e diz: quem mandou você trazer esses dois aqui para minha casa? Cachorro estúpido. O cachorrinho fica todo triste e começa a chorar. E nossa protagonista continua apertando os músculos do cara, dizendo: uau, você é tão resistente? O pai diz: tudo bem então, se o grande Lai Ping não se importa, eu também não vou esconder. Ele então rasga suas roupas e nosso herói apenas admira, enquanto a filha está pensando: pai, o que você está fazendo aí? Ops! Então ela percebe a presença de sua filha e nosso rapaz tenta explicar a situação. Mas a rainha demônio já vai até ela e diz: agora que você está acordada, suma, estou te avisando, eu cheguei aqui primeiro. Ele tentando acalmar a situação diz: relaxem, vamos entrar. Ele então serve um pouco de chá e diz: desculpem por não ter nada para oferecer a vocês também. É um lugar rural e eu faço tudo sozinho, então é tudo muito simples. O rapaz olhando pergunta: pai, esta é a poção milagrosa de que você falou que te curou instantaneamente? Nosso protagonista fica envergonhado. Acho que chamar isso de poção milagrosa é um pouco exagerado. É apenas uma pequena fervura de água com algumas ervas. A rainha está furiosa ao lado. Droga, por que este cachorro trouxe esses dois humanos fracos aqui? Ele não está satisfeito só comigo? Eu não sou suficiente nesta casa? O pai começa a explicar a situação, dizendo que estava completamente inconsciente e mal se lembra. Mas ele se lembra do cachorro trazendo e, quando tomou um gole da bebida, transcendeu instantaneamente e foi completamente curado, tornando-se mais forte do que nunca. E diz: filha, se não fosse pelo grande Lai Ping, eu nunca mais poderia te ver. Ela olha para o chá e pensa: uau, mas isso aqui é tão precioso. Podemos realmente beber isso? Nosso herói diz: vocês aventureiros são tão humildes, mas relaxem, podem beber sem problemas. Eles o agradecem e começam a beber. Instantaneamente ambos transcendem, passando por uma miríade de eventos, acabando no milharal, chorando no chão, pássaros voando ao redor, um círculo com uma nave alienígena passando. Ambos estão confusos, e o pai instantaneamente passa de um arquimago de 3 estrelas para 4 estrelas, e a garota passa de uma maga de 1 estrela para a arquimaga de 1 estrela. O pai se vira para a filha e diz: garota, nosso nível avançou instantaneamente. E ela responde: de fato, eu até sinto que o sangue élfico da minha linhagem da minha mãe foi despertado por esta bebida. Novas orelhas cresceram na minha cabeça. Eu realmente verifiquei, e ela não tinha orelhas antes. Os dois ficam desanimados ao perceber o quão mais forte Lai Ping é. Para eles, esse é um poder inatingível. Eles até ficam desmotivados. O protagonista olha e diz: relaxem, vou servir outro copo para vocês. O pai chorando diz: está tudo bem, Sr. Lai Ping, é o suficiente. O pai está pensando que o Sr. Lai Ping é uma pessoa enviada do céu. Não posso causar mais problemas para ele. Nosso herói diz: tudo bem, pensando: eu queria servir algumas bebidas e comidas diferentes, mas infelizmente Elizabeth pegou e escondeu tudo, e se eu pegar para servi-los, ela matará todo mundo. E ele está bem ali dizendo: tudo aqui é meu, nem pense em pegar mais nada. Ele solta um suspiro dizendo: sim, realmente, não tenho mais nada para servir. Lamento que vocês tenham sido atacados, certo? O que aconteceu? O pai explica que eles foram atacados por causa da linhagem élfica no corpo da filha. Sua mãe era uma grande elfa. No entanto, seu marido era da raça humana, e para os elfos é proibido casar com qualquer outra raça.
Então ele pergunta: Ó, então os elfos estão caçando vocês? A rainha interrompe dizendo: Pare de mentir. A rainha demônio baniu o casamento interracial há muito tempo quando conquistou o mundo. O pai disse que é uma longa história, mas como sua mãe teve que voltar para o lugar dos elfos, ele teve que esconder sua filha todo esse tempo. Ele então pergunta: Mas mesmo assim, se eles sabem onde você está, como eles te encontraram? O pai explica que na verdade a mãe foi um sacrifício, e como ela voltou para a tribo élfica, eles não estão sendo mais caçados. Mas agora é a guilda negra do reino demoníaco que está atrás deles. Ele olha para o lado pensando: demônios? A guilda negra? Poderia ser você? Ela está errada e aponta o dedo para ele, que se desculpa. Ela se sente e diz para ele explicar de onde essa guilda negra de demônios está querendo capturar elfos. O pai explica que aparentemente esta guilda negra está conduzindo experimentos em corpos vivos para tentar trazer a rainha demônio de volta dos mortos, e os elfos são materiais necessários. Eles estão tentando tanto que até a filha, que não é de linhagem pura, está sendo caçada. Ele olha pensando: acho que isso tem algo a ver com você, não é? A rainha o agarra e começa a sacudi-lo, dizendo-lhe que nem pensar nisso. Então ela diz que não faz sentido ela ter estado aqui por 1 ano, e ele sempre ter visto, então ela não poderia ter saído. O pai e a filha estão confusos. A rainha diz: Uau, apenas com a minha ausência por 1 ano a terra fica destruída assim? Quem andou espalhando o boato de que a rainha está morta? Mas eles dizem para ela: a rainha Elizabeth não é vista há mais de 500 anos. Se ela estivesse viva, teria aparecido para tomar o mundo inteiro de novo. Ela deve estar morta, certo? Ele está ruim das unhas, pensando: 500 anos? Ela está morando aqui comigo há 1 ano. A rainha se senta na mesa e pergunta: quais são os rumores de sua morte? A elfa explica que, de acordo com a grande lenda literária, a rainha foi destruída pelo herói lendário. O pai continua: a batalha durou por mais de 1 mês, até que finalmente o grande herói se sacrificou para proteger o continente e morreu junto com a rainha demônio. Nesse ponto, a rainha lança um olhar para os dois e os leva para um mundo de morte. A filha pergunta: pai, que lugar é este? O pai diz: é a pura intenção dela de matar os dois. A rainha então diz que este rumor é falso, e ele só concorda. Ele disse também que deve ser um rumor falso, porque ele é o herói lendário. Pelo menos é o que o sistema disse. Pai e filho estão confusos. Ele explica: e esta aqui de que todos estamos falando é a rainha Elizabeth. Os dois começam a explodir com o excesso de informação. Seus cérebros não conseguem raciocinar com tudo isso. Do ponto de vista da rainha, a interpretação é diferente. Olha esta tola aqui, eu dominei ela por tanto tempo, ela nem sabe o que fazer. Ri na cara dela. Com isso, ela se levanta da mesa com raiva, dizendo que não vai ficar aqui entretendo eles. Pensando: maldito Lai Ping, seu fedorento, parece que você só o salvou para me humilhar da frente deles. Dessa vez, você foi longe demais. Ela bate a porta e sai. O pai então pergunta a ele: Li Ping, quais são seus planos para o futuro? O que você vai fazer conosco? Nosso herói diz que precisa se acalmar, porque nem ele sabe o que fazer. Depois que Elizabeth quebrou a barreira, a sincronização do tempo dentro e fora ficou completamente bagunçada. A noite cai e a filha está conversando com o pai. Uau, eu não esperava que sua história fosse assim. Aparentemente, a grande rainha demônio se apaixonou pelo herói lendário e desistiu do mundo inteiro apenas para se esconder com ele, assim como você fez com a mamãe. O pai responde: pare de falar bobagens, nem podemos nos comparar a eles. E outra coisa, neste momento ele deve estar considerando se nos mata ou não. A filha disse: mas se ele fosse nos matar, não teria nos salvado. Por que ele nos salvou para nos matar? Mas o pai diz: você não bebeu aquele chá? Você não percebeu o quão distantes eles estão? Apenas por ver o poder dele, você deveria saber que para eles não somos mais do que formigas. Se ficamos vivos ou não, nada disso importa para eles. Tudo depende de como eles estão se sentindo no momento. Neste ponto, o protagonista entra no quarto e diz: então parece que vocês dois ainda não dormiram. Sobre o que estão falando? A elfa se assusta. Se vocês ainda não dormiram, que tal jogarmos umas cartas? O pai: jogar umas cartas? Os três estão então sentados um ao redor de uma vela. Ele pergunta: vocês entenderam tudo? O pai basicamente disse que enquanto a garota elfa está pensando. É como meu pai disse, este aqui é o teste de Li Ping para decidir se ele vai nos matar ou não. Nosso herói então diz: agora comecem a distribuir as cartas. O pai engole em seco e diz: senhor Li Ping, eu poderia perguntar qual é o nome deste jogo? A garota elfa está aterrorizada porque há uma aura emanando do baralho. Nosso protagonista pensa: não posso dizer que vamos jogar Senhor da Terra. As pessoas neste mundo nem entenderão essas palavras. Eu sei. Então ele diz: o nome do jogo aqui é Batalha do Dragão. Surpresos, eles dizem: Batalha do Dragão? Elizabeth, que está por perto disfarçada, também fica confusa. Batalha do Dragão? O que ele quer fazer com eles? Ele explica: vocês dois bravos heróis têm que unir forças para derrotar o dragão.
Decidiremos quem é o dragão e quem são os heróis com base nas cartas que comprarmos. O pai e a filha se entreolham, ambos pensando que isso é definitivamente um teste. Ele então diz: vou começar a distribuir as cartas. Agora, lembrem-se, escolham com muito cuidado. Ele puxa sua mão. Vou dar uma olhada nas minhas cartas primeiro. O pai olha para o filho e diz: não podemos hesitar agora. Compre suas cartas. Tudo bem. Já há uma mana estranha saindo do baralho. Ela então compra uma carta e os dois são levados para outra dimensão. A pobre garota está cambaleando, apoiando-se no chão, pensando: isso não é bom. Apenas por comprar uma carta, minha mana foi completamente drenada. Estou impotente. Ela olha para o pai e diz: me desculpe. E ele responde: está tudo bem, minha filha. Deixe o resto comigo. Ele pergunta: você quer ser um dragão? Ele encara a mão pensando: mesmo que eu não tenha muitas cartas grandes, ainda é uma mão muito boa. Sem mencionar que há um rei. Isso não é nada mal. Pode vencer. O pai e a filha dizem que não têm intenção de ser o dragão. Lai Ping, por outro lado, está se divertindo. Se eu conseguir outro 4 e um as, terei uma mão vencedora. Ele pergunta novamente: tem certeza de que não quer? Eles respondem que não. Lai Ping diz: já que é esse o caso, não serei educado. E ele coloca a mão no baralho e compra 2. Então ele joga um 8, um 10 e uma rainha. Ele está insatisfeito com as cartas que comprou e parece desapontado. O pai pensa: o que aconteceu? Não fizemos nada. O Sr. Lai Ping está insatisfeito com o nosso desempenho? Nossa, então diz: vou começar com um 8. É a sua vez, tio Bess. O tio já está suando frio. Se conseguirmos passar neste teste, ele nos poupará. Não posso desistir, mas estou sentindo. Cada vez que jogo uma carta, isso me custa alguns anos da minha vida. Minha força vital está sendo drenada. Tremendo, ele diz: eu jogo um valete. A filha diz: pai. Mas ele interrompe dizendo que está tudo bem. Deixe comigo. Ela então diz que vai passar. Lai Ping pensa na estratégia deles. Além do Royal Flush, eles podem fazer uma sequência do 7 à rainha. Apenas o 10 e o valete restam. Devo quebrar com o par? Se eu fizer, eles jogarão um 2. Pensando em várias estratégias, mas sem conseguir chegar a uma boa conclusão, ele diz que também vai passar. O pai pergunta: você realmente não vai jogar? Lai Ping diz: não. O pai está confuso, pensando: este Lai Ping, ele está me fazendo jogar essas cartas para consumir toda a minha vida. Já que é esse o caso, preciso me livrar de tudo isso o mais rápido possível. Ele então joga 2 damas, 3 6, 3 7 de acordo com as regras. Essa combinação de cartas é chamada de dragão voador. Não sei o que está acontecendo, mas parece que toda a energia vital de sua perna foi drenada. O preço por isso foi uma perna. Quanto maiores as cartas, maior o preço a ser pago. Um dragão voador aparece entre eles e ambos estão confusos. O que é isso? A criatura então usa um poder e atinge Lai Ping na cabeça. Elizabeth observando tudo. O pai está com medo, pensando que fez uma combinação de cartas errada. Eu apenas ofendi o herói lendário, mas nosso herói está muito calmo e diz: bem jogado. O pai diz: é a sua vez agora, Sr. Lai Ping. No entanto, nosso herói responde: eu vou apenas passar, você pode ir de novo. O pai diz: tudo bem, e joga um 3, seus dedos e pernas já começando a ficar sem vida. A filha elfa diz que também vai passar. Nosso protagonista então diz: minha vez, e joga um 10. Ambos se olham sabendo que não podem vencer aquela mão. Lai Ping revela 6, 7, 8, 9, 10, valete e rainha, uma sequência. Agora é problema para os dois. Ondas gigantes e destrutivas começam a aparecer e ambos estão se afogando. O pai tenta salvar a sua filha, mas é difícil resistir às ondas, até que ambos acordam sem fôlego. Eu não posso jogar, mas nosso protagonista está calmo. Agora há 3 tipos do par invocando um grupo de cavaleiros. O pai diz à filha que não pode vencer, mas a garota elfa diz: espere, eu posso. O pai diz a ela para não fazer isso, custará muita força vital e é muito arriscado. Mas ela diz: eu não posso simplesmente me esconder, eu também quero te proteger e vou jogar uma trinca com um par. Os cavaleiros então vão um contra o outro. Uma batalha no céu se segue e apenas o cavaleiro dela permanece. O pai pergunta se sua filha está bem, e ela diz sim. Lai Ping elogia sua jogada, dizendo: você realmente tem que proteger seus aliados, mesmo que tenha que sacrificar suas próprias cartas. O mais importante é essa determinação. Nosso protagonista pensa: eu não esperava que eles aprendessem a jogar cartas tão rapidamente. O pai olha para sua mão minguante. Determinação? Naquele momento, Lai Ping diz: agora é tarde demais. O pai e a filha estão com medo do Sr. Lai Ping.
Elizabeth acha que as coisas estão ficando ruins. Essa aura tá assustadora. Nosso protagonista então joga 2 coringas. A dimensão começa a se estilhaçar e um palhaço assassino aparece acima. Elizabeth pareceu reconhecer o que ele invocou, dizendo que é um demônio de 3 estrelas, um rei palhaço. Ele estava prestes a pecar os outros 2, fazendo um coração. Mas então ele percebe Elizabeth e diz: "O que você está olhando, hein?" Transformando o coração em uma faca. "É melhor você ter cuidado, ou eu te mato." Elizabeth tenta se defender. "Quem você pensa que eu sou para me menosprezar?" Mas ela está enraivecida. Todo esse tempo ela teve absorvendo tudo que o protagonista tem feito por ela e, teoricamente, dando toda a energia possível. Mas ela acabou de atingir um nível de 3 estrelas. Mas esta criatura que Lai Ping invocou é um demônio de 3 estrelas. Ela está confusa. Como ele pode invocar algo do mesmo nível de poder que eu tão facilmente? O pai olha para a filha e diz: "Elif, me desculpe, mas eu não tenho esse poder." "Tudo bem, pai. Como você pode se culpar? É tudo a culpa minha. Eu irritei o Sr. Lai Ping." O pobre homem está cuspindo sangue, dizendo: "Minha força vital está sendo drenada." Lai Ping vê-o cuspindo sangue e pergunta: "O quê? Tio, você está bem?" Pensando: "Uau, acho que os ferimentos dele ainda não cicatrizaram." Ele vê a mão do velho que tinha 3 e 4 reis e diz: "Uau, ele poderia ter vencido há muito tempo. Ele estava só me deixando brincar com ele. Cara, eu fui tão ingênuo pensando que era bom. Parece que eu apenas interrompi o descanso dele." Com isso, ele diz: "Tá tudo bem." E pega todas as cartas. A dimensão se dissolve, junto com o demônio, e ele se levanta dizendo: "Desculpe por causar problemas." O pai e a filha não conseguem entender o herói lendário, mas ficam aliviados de ver que ainda estão vivos. Elizabeth está enraivecida, pensando: "Oh, aquele ridículo Lai Ping. Ele fingiu querer jogar cartas com aqueles 2 apenas para aproveitar essa oportunidade de me acertar com aquele palhaço." No dia seguinte, de manhã, os 2 estão de partida, e Lai Ping diz: "Tio Bess, você realmente não quer ficar mais alguns dias? As frutas que plantei estão quase maduras." Ele se curva: "Não podemos mais incomodar vocês 2. O Sr. Lai Ping já foi muito caridoso e gracioso. Nós nunca iremos nos esquecer." Nosso herói está um pouco embaraçado e diz: "Não foi tão sério." O pai diz: "Não se preocupe. Depois que sairmos, não contaremos a ninguém sobre o que aconteceu aqui." A garota elfa com presentes nas mãos pergunta ao Sr. Lai Ping: "Você ainda quer nos dar algo tão precioso?" Mas ele diz: "É apenas um pouco de chá." Aproximando-se do velho, ele coloca algo em sua mão e diz a ele: "Oh, e aqui está algo para você também. Uma lembrança para você, tio." O pai olha para ver o que é, e é o baralho de cartas. Lai Ping diz: "Pode ficar com isso. Minhas habilidades com cartas são muito ruins. Eu não sou feito para isso." Então Elizabeth aparece dizendo: "Ei." Ele olha para ela e ela apenas abre a boca. "Vá em frente, saia daqui." Ambos fogem e Lai Ping fica um tanto confuso. Ela entra. "Bem, agora que tudo voltou ao normal, é hora de fazer alguma comida para esta rainha aqui." Nossa protagonista simplesmente concorda. O pai e a filha estão correndo o mais rápido que podem. A filha pediu ao pai para parar, dizendo: "Não aguento mais." Mas ele diz a ela: "Não podemos parar. Primeiro foi aquele jogo do teste das cartas lendárias e depois uma ameaça da rainha demônio." E então ele se lembra da noite anterior. Os 2 estavam no quarto, quando de repente Elizabeth apareceu e cortou suas cabeças, dizendo: "Eu, Elizabeth, ordeno que vocês 2 deixem este lugar amanhã. Vocês não devem revelar nenhuma informação sobre esta rainha demônio e o herói lendário para o mundo." Os 2 responderam: "Sim, Sua Majestade." A rainha explicou: "Se vocês tiverem algum plano de ir contra esta rainha, sua cabeça será destruída imediatamente pela maldição em seu pescoço." O pai então diz à filha: "Quem acreditaria que a verdade da história é que o grande herói Lai Ping se cansou do conflito do mundo e não queria mais causar mal?" Naquele momento, a filha diz: "Espere, este lugar não é familiar?" Ele dá uma olhada. Corremos tanto assim?" O cachorrinho por perto pensa que trazê-los aqui deve ser o suficiente para eles pararem de incomodar o mestre e aquela mulher má. Na verdade, eles não correram tanto. O cachorrinho apenas agarrou os 2 e os levou em um passeio de foguete. A filha então diz: "Os corpos dos apóstolos da Guilda Negra ainda estão aqui?" O pai começa a olhar ao redor. Deve haver vários tipos de demônios de alto nível por perto. Temos que sair o mais rápido possível. O cachorrinho olha para algo se aproximando e pensa: "O que é aquilo? Tanto faz. Vou voltar para casa para continuar sendo espanfado por aquela mulher perversa." Aqueles que sentiram pena do cachorrinho sendo espancado agora sabem que ele gostava bastante. Na frente dos 2, uma legião de sombras aparece. Um dos demônios que aparece solta um hi-hi e os outros seguem com um gugu. O pai diz:
Eu reconheço aquele. Ele é o grande apóstolo. Ele é um demônio espiritual de 2 estrelas. Além disso, há vários demônios espirituais de 4 e 3 estrelas, enquanto o pai e a filha são apenas 2 grandes magos de 1 estrela. Ela agarra o braço dele e diz: Pai, a diferença de força é muito grande. Deixe-me, você pode escapar. Mas o pai agora está motivado. Eu sei que a diferença em nossa força é realmente enorme, mas depois de ver o reino daqueles 2, esses apóstolos aqui não são nada. Seu pai se chamava de Coração de Ferro dos Heróis. Ele aponta o baralho na direção deles. Filha, o demônio está com medo. O pai diz: Desde que sua mãe voltou para a tribo élfica, seu pai tem cuidado de você e sendo cauteloso. Mas eu estava errado. Escapar não resolverá o problema. Se conseguirmos resolver isso, vou te levar de volta para a tribo e ir atrás de sua mãe. Ele ativa uma invocação quádrupla, descendente do deus da flecha de 4 cartas. Uma elfa aparece na invocação. É literalmente a mãe dela. A mãe pega um arco e flechas gigantes e os envia em direção às criaturas. Ao contato, as criaturas são instantaneamente destruídas. Todos estão sendo evaporados. O grande apóstolo tenta segurar a flecha e parece fazer isso sem esforço, mas a flecha em sua mão continua a ganhar força. Após alguma resistência, sua cabeça explode. O pai guarda o baralho, a elfa desaparece e ele cai no chão. A filha corre dizendo: Pai, pai! O pai diz a ela: Parece que seu pai deve mudar de profissão. De agora em diante, uma nova profissão nasceu neste continente, o Mestre das Cartas, e a elfa cria um buraco no caminho. Uma semana depois, tudo está calmo na casinha do protagonista. Ele pensa: Este mundo mágico é tão incrível, minha tentativa de criar uma fruta híbrida foi muito bem sucedida. Mas sem alguém para compartilhar a alegria da colheita, sempre parece que algo está faltando. Cavaleiros, rainha demônio, guerreiros, elfos. Eu originalmente pensei que estava contente com uma vida pacífica de fazendeiro, mas depois de entrar em contato com o mundo exterior, meu coração não está mais tão calmo. Eu quero ver o que está do outro lado. As pessoas são sempre assim, elas conseguem uma coisa e querem 2. Mas eu sou tão fraco. Esqueça. A rainha demônio aparece na frente dele do nada e diz: Você parece um pouco para baixo. No que você está pensando? Ele responde: Não sei. Acho que queria sair e ver algumas coisas, mas não importa. Eu sou muito fraco. Ela fica animada. Finalmente você está interessado em deixar este lugar? Bem, venha comigo em uma viagem. Mas por dentro ela está pensando: Eu entendo que o mundo exterior não é comparável a você, mas sua atitude lá já é muito arrogante. Nosso protagonista, ouvindo o convite para viajar, fica surpreso. Sério? Na cabeça dele é uma história completamente diferente se eu estiver lá fora com a proteção da rainha demônio. Ela diz a ele para parar de falar bobagens e trocar de roupas rapidamente. Os 2 então vestem suas roupas de aventureiro. A rainha diz a ele: Uau, tenho que admitir, não apenas suas habilidades culinárias, mas suas habilidades de costura também são impressionantes. Ele responde: Claro, essas são minhas especialidades. Enquanto isso, o cachorrinho está latindo lá, abanando a serrabo. Ela estala os dedos, cria um teleporte e diz: Bem, vamos, chegaremos à cidade mais próxima. Ele fica impressionado. Uau, que habilidade conveniente. Os 2 então começam a ir em direção ao portal, mas ele diz: Espere um minuto, Elizabeth. Tenho algumas perguntas depois que formos. Primeiro, você não vai me deixar sozinho, certo? Segundo, você vai controlar suas emoções, certo? Terceiro, você pode ser discreta? No entanto, a interpretação dela, como sempre, foi completamente diferente. Primeiro, não saia sem a minha permissão. Segundo, é melhor você se controlar. Terceiro, não use magia, ou você vai estragar minha diversão de aventureira. Ela apenas concorda, dizendo: Entendi. Mas ele diz: Por último, depois de ver o mundo exterior, você voltará comigo? Na cabeça dele, ele tem medo de que se ele sair com ela e ela não voltar, ele será atacado sem a barreira. Ela só concorda com isso pensando: Antes de derrotar aquele herói maligno, o mundo exterior não significava nada para mim. Ele diz: Sério? Você vai voltar? Ela diz: Eu vou voltar, mas você terá que concordar com uma condição. Ele pergunta: O quê? A rainha diz a ele: Quando voltarmos, quero que você me faça um pudim de fruta super luxuoso. Ele fica um pouco confuso. Um pudim? Ela diz: Sim. Algum problema? Ele diz: Não. E eles partem. Eles saem e o cachorrinho do protagonista fica lá. Eles entram no portal e aparecem na cidade de Bolster. Nosso protagonista está impressionado. Uau, este lugar é incrível. É como se eu tivesse entrado em outro mundo. Olha ali, Elizabeth. Até uma loja de equipamentos. E uau, olha isso. Alguns ingredientes, mas isso não parece ser apenas carne de porco.
Ele começa a ir a todas as barracas feliz. No entanto, Elizabeth está pensando: 500 anos se passaram aqui, mas parece que as mudanças não foram tão significativas. Nosso protagonista, olhando ao redor, pensa: isso não parece caótico de maneira nenhuma em comparação com o que o outro velho descreveu. Ela está se sentindo orgulhosa. Isso porque eu estabeleci uma base muito forte aqui durante o meu reino. No mundo original, várias forças estavam em conflito, e a situação era caótica. Mas eu usei a minha força absoluta para suprimir todos e estabelecer um conjunto de regras que fizessem com que todos fossem tratados igualmente. Então, fui eu quem realmente salvou o mundo, não o chamado herói lendário. Após esse discurso, ela olha para o lado. E onde está o chamado herói lendário? Ele está mais interessado em uma garotinha ali vendendo ursinhos de pelúcia. Uau! Os detalhes da costura são tão delicados. Eles são muito bem feitos. Você fez isso, irmãzinha? A garota diz: sim, eu fiz. Se você quiser, eu até posso oferecer um preço mais baixo. Mas então um cara com cabeça de porco aparece chutando e gritando: quem te deu permissão para abrir uma loja neste lugar? Garota fedorenta, sua igreja deve dinheiro de proteção à minha gangue. E Nick, você teve a coragem de vir aqui e abrir uma loja na minha rua? Os irmãos da pobre garota estão todos tremendo, e ele a agarra pelo pescoço. Mas ela diz: mas você nunca nem nos protegeu. Por que teríamos que te pagar algum dinheiro por proteção? O porco diz a ela: desde o mês passado, esta rua aqui é agora o território da gangue das bestas. Se você quer sobreviver neste lugar, terá que pagar tributos mensais. A garotinha diz: isso não é verdade. Esta igreja pertence à freira. Quando ela voltar, você estará em apuros. O cabeça de porco diz: então parece que você ainda está mal informada, hein? Ou você está fingindo ser ignorante e não querendo entender essa situação? Hoje, vou tirar todos os órfãos deste lugar e destruir esta igreja quebrada. Nosso protagonista diz ao porco para parar, e o porco pergunta o que ele vai fazer se não parar. Elizabeth, observando de longe, pensa: meu Deus, por que você está se envolvendo nesses assuntos? Deixe essas pessoas em paz. Mas nosso herói sinaliza com as mãos, pedindo ajuda a ela. Ela vira a cabeça como se dissesse: não vou me rebaixar a esse nível. O porco furioso diz: eu perguntei qual é a sua intenção. Nosso protagonista está completamente perdido, até que pensa: tem uma ideia. Então ele grita para todos: este porco aqui está intimidando uma garotinha. Vamos, condenem-no. Mas todos na cidade fingem não ver nem ouvir nada. O porco, rindo dele, diz: você realmente achou que alguém seria contra mim? Meu Deus, amigo, esta é a Rua B. A julgar por suas roupas, você deve ser um estrangeiro do sul. Certo, aquela mulher ao seu lado não é nada mal. Nosso protagonista diz a ele para se acalmar: vamos conversar. Tem algumas especiarias locais na minha mochila. Posso compartilhá-las com você. Mas o porco diz: chega de enrolação. E diz a um de seus capangas: bata neste cara e leve aquela mulher para a gangue. Mas esse foi o maior erro que ele poderia ter cometido. Elizabeth pergunta: você realmente acha que está qualificado para me capturar? Você pisou no rabo de um tigre. Os céus começam a escurecer e o porco está confuso. Por que os céus mudaram? O que está acontecendo? Ele diz a ela para parar. Não faça isso! Você vai destruir a cidade inteira! Ele está acenando com as mãos ali. Por favor, acalme-se. No máximo apenas dê um pequeno susto neles. Não há necessidade de lutar. Eles são pessoas comuns, você sabe. Elizabeth diz: vou poupá-lo por sua causa. Vendo o poder mágico de todos ali, você pode ver que o de Elizabeth é muito maior. E a garotinha de óculos pode ver isso. De repente começa a chover e o porco está assustado. Ele encara nosso hervário dizendo: vocês dois, vocês querem tentar proteger a igreja e esses órfãos? Nossa protagonista só quer consertar as coisas. Que tal isso? Diga-me, quanto é o dinheiro da proteção? O porco responde: são 10 moedas de ouro por 2 meses no total. Elizabeth então perde a paciência e diz: 10 moedas de ouro, e você está causando todo esse caos. Você realmente é um idiota. Nossa protagonista vai até ela e pergunta: você deve ter muitas moedas de ouro, certo? Ela responde: pare de brincar, tenho tantos tesouros que nem consigo contar. Ele diz: que tal você me emprestar algumas? Vou vender alguns vegetais mais tarde em casa e te pago de volta. Elizabeth, irritada, pergunta: você está tentando usar minha comida para trocar por essas coisas inúteis? Eu não vou aceitar isso. Além disso, eu não tinha dinheiro quando te conheci. O porco é corajoso, dizendo: então vocês têm algum dinheiro? Ele diz: nós realmente não temos nenhuma moeda de ouro. Posso usar alguns produtos locais da minha mochila para pagar por isso? O porco irritado recusa: você está brincando comigo? Chega disso! Mas de repente, alguém joga um saco de moedas de ouro em seu rosto. O porco pergunta: quem fez isso? Mas quando ele olha, há muito ouro. E então, um cavaleiro aparece. Este cara realmente faz jus ao nome de cavaleiro. Ele olha para o porco e diz:
pare de incomodar meus amigos e saia daqui. Você recebeu seu dinheiro. O porco diz: então agora o cavaleiro de armadura brilhante está vindo, hein? Ok, vou deixar essa passar. Estou indo, mas você não terá tanta sorte no próximo mês. A garotinha então agradece a todos ali. Nosso protagonista agradece dizendo: trouxe algumas frutas, você pode ficar com elas se não se importar. O cavaleiro de repente diz que queria que você fosse minha parceira em algo. Olhando para Elizabeth, a garotinha está ali confusa. Parceira? Como eu posso te ajudar? Elizabeth cruza os braços e diz: não estou interessada. Vamos lá, Ping. O que nosso herói diz a ela é que eles não podem fazer isso. Ele acabou de nos ajudar. Vamos ao menos ver o que ele tem a dizer, certo? A garota então se despede dos outros órfãos dizendo que voltará em breve. Eles estão a ponto de entrar em um bar. Não sei como ele vai sentar nas cadeiras com o seu corpo de cavalo. O cavaleiro diz que eles não devem prestar atenção a ninguém. Elizabeth com raiva diz: é tudo a culpa, Lai Ping. Você insistiu em me trazer para este lugar terrível e eu estou perdendo meu tempo. Nosso herói não escuta. O cavaleiro então diz: chegamos. Quando ele abre a porta, um monte de garotas se agarram a ele. Nosso herói está confuso quando ouve o cara dizer que elas são as suas esposas. Ele então está preparando um pouco de chá e diz: bem, deixe-me apresentá-las a vocês. A primeira é Gaksha, e sua profissão é uma guerreira de escudo. Esta aqui é a assassina Lolo e a maga Li. O cara literalmente reuniu um monte de esposas para fazer um grupo perfeito para ir à masmorra. Este cara é o Elon Musk quando se trata de produtividade no mundo da fantasia. Por último, a Galha. Ela é uma incrível arqueira elfa. Ele pergunta: então ela é da raça élfica. Eu também conheci uma garota que tinha sangue élfico. Elizabeth impacientemente diz: chega dessa conversa. Isso é uma perda de tempo. Qual é o acordo sobre o qual você queria falar? Precisamos sair logo. Uma das esposas do cara a cavalo parece não gostar disso e diz: mestre, o que há com essa mulher? A atitude dela é muito irritante. Elizabeth a encara e diz: é assim que uma rainha deve agir. Você tem algum problema com isso? A assassina diz que Elizabeth é bem engraçada, até se autodenominando rainha. Mestre, o cérebro dessa garota está funcionando? Olhe para o formato da orelha dela. Ela provavelmente tem uma linhagem medíocre com um pouco de sangue élfico. O que ela está fazendo na minha frente? Eu, pessoalmente, aconselho esta mulher a ser mais quieta. Elizabeth diz: se você realmente quer trazer destruição a este lugar, não me culpe. A pequena corre na frente e diz: acalme-se. Vamos apenas comer um pudim. Rufa. Ainda bem que fiz alguns. Ele então explica que viemos de um lugar distante, de uma tribo sem nome, apenas para viajar até aqui. Ela é a princesa deste lugar. O nome dela é Elizabeth, e eu sou seu servo, Li Ping. As esposas continuam a criticar. Não é à toa que você age de forma tão estranha. Aparentemente, você é princesa de um lugar que nunca viu o mundo. Seu nome é Elizabeth. Você deve ser de um lugar terrível que adora aquela rainha demônio, certo? Nosso herói pede que elas parem. Vamos com calma, ela ainda está se adaptando às diferenças culturais. O cavaleiro então diz: bem, vamos falar de negócios. Quero convidar vocês três para se juntarem a uma caça ao tesouro em uma masmorra. Mas ele está pensando que aquela aura demoníaca que ela emitiu na rua não é algo que uma rainha de uma tribo isolada deveria ter. Poderia ser... E ele está curioso. Uma masmorra com um tesouro. E então ele perguntou à garota ao lado dele: você sabe o que é isso? Ela explica: masmorras com tesouro são espaços dimensionais criados por antigas entidades mágicas. Elas geralmente têm muitas coisas valiosas, mas estão todas muito bem escondidas. Ele diz que entende. O cavaleiro diz: isso mesmo, e eu gastei muito dinheiro e esforço para obter as informações sobre este lugar. No entanto, a condição é que para abrir a barreira, precisamos de pelo menos 8 pessoas. Nosso herói então diz: ele entende. Você só precisa de alguém para completar os números. A garota órfã começa a contar. 1, 2, 6, 8. Espere um minuto. Há alguma maneira de eu não ter que ir? Ele acha estranho e diz a ela: ei, este lugar não deveria estar cheio de coisas preciosas? Você não deveria estar feliz por poder ir? Mas a garota responde: você não entende. Esses lugares, eles são muito perigosos. E eu sou apenas uma maga de nível 4. Eu vou morrer se for lá. Nosso herói diz: então é assim. Eu realmente não sabia de todo esse perigo. O cavaleiro tenta tranquilizá-los. Não se preocupem, só precisamos de pessoas para completar os números e seu tesouro no final será menor que o nosso. Garanto que vocês receberão pelo menos alguns milhares de moedas de ouro. Uma das esposas diz: o mestre sozinho já eliminou vários apóstolos das trevas. Ele garantirá nossa segurança. O garoto órfão diz: alguns milhares de moedas pelo menos? Sério que todos os problemas financeiros da igreja serão resolvidos.
Nosso herói olha para Elizabeth e pergunta: vamos ajudá-los, é só para completar os números, ok? Impacientemente, Elizabeth concorda, dizendo que é ele quem decide. Apenas não me incomode enquanto estou saboreando meu pudim. O cavaleiro então olha para a esposa que tem uma orba na mão. Nosso herói pergunta: o que é aquela bola? Ele explica: você apenas coloca a mão sobre ela e ela medirá seu poder mágico. A garota reconhece imediatamente. Uau, o cristal está mostrando 8.697. Isso está no nível de um espírito demoníaco. O cavaleiro diz a eles: então meu nível de magia já está em 4 estrelas. Minhas esposas também são todas grandes magas, 4 ou 5 estrelas. Como estamos formando uma equipe, seria bom cooperarmos bem e nos conhecermos melhor. A garota órfã então coloca a mão no orbe e ele mostra 300. Uma das esposas diz: 300? Eu tinha um valor maior quando mudei de profissão pela primeira vez. A garota pede desculpas, dizendo que seu nível não sobe. Nosso herói diz: eu quero tentar também. Ele pensa consigo mesmo: bem, eu nunca aprendi magia durante todos esses anos, mas eu sou o chamado herói lendário. Meu potencial não deveria ser tão baixo. Ele coloca a mão no cristal, se concentra e ele mostra 0. O cavaleiro está até confuso. 0? Mesmo para um artista marcial puro, não deveria ser assim. Nosso protagonista se bate na cara. Oh, o que eu estava esperando? Estive cultivando todo esse tempo, obviamente eu não teria nenhuma magia. Ele se senta e diz: terminei, sem magia nesta vida. A mulher assassina diz: o que você vai fazer então? Aparentemente você é inútil, certo? Ele responde: sou muito bom em agricultura. Falando nisso, essas frutas que colhi recentemente, você pode até experimentá-las. Rapaz, obrigado, meu Deus, você pode ficar com esse lixo para si mesmo. Você realmente é apenas um servo. O cavaleiro diz: Princesa Elizabeth, seria bom se você tentasse também. Ele diz: Elizabeth, apenas coopere com eles por enquanto. Ela concorda, pensando: que irritante, ele quer que esta rainha acompanhe este jogo com esses mortais ignorantes. Ela toca o orbe usando seu poder e um brilho começa a emanar, impossibilitando que alguém olhe. Ele tem medo de que se a identidade de Elizabeth como rainha demônio for exposta, isso causará muitos problemas. Elizabeth diz que sabe, e como eles raramente saem, ela se juntará a este jogo. Ela baixa seu poder e coloca precisamente 8.768. A garota órfã diz: uau, é idêntico ao poder do cavaleiro. Ela também está no nível de um espírito demoníaco. As esposas acham impossível. Como esta mulher está neste nível? Ele suspira: ufa, graças a Deus. O cavaleiro diz a ela: uau, incrível, você realmente era a princesa de um reino. Com sua entrada em nosso grupo, as chances de obter o tesouro aumentarão muito. A órfã pergunta: como vamos chegar a este lugar? O cavaleiro olha para uma das esposas e ela usa algo. Com isso, ela ativa um pergaminho de teletransporte e abre um portal acima de todos. No momento seguinte, todos chegam à masmorra. Ele está animado, feliz. Uau, até fiquei um pouco tonto com isso. A órfã sente uma aura estranha naquele lugar. Elizabeth, por outro lado, acabou de chegar, mas parece entediada. O cavaleiro então diz: não vamos perder tempo, vamos direto para a sala do tesouro. Elizabeth de repente diz: sabe de uma coisa? Não estou com vontade. Vamos para casa, Li Bing. Uma das esposas fica irritada com isso e diz: sua mulher estranha, você veio até aqui e agora mudou de ideia no último minuto? Você sabe quanto custa um pergaminho de teletransporte mágico? Se você não vai entrar, é melhor nem pensar em sair. Ela olha para ela e pergunta: você vai me impedir? Nosso herói se adianta para acalmar as coisas. Pessoal, não sejamos impulsivos. Ouçam-me por um momento. Já que viemos aqui, Elizabeth, por favor, vamos apenas dar uma olhada. A garota órfã de óculos diz: Elizabeth, você notou? Dentro desta caverna há um poder mágico semelhante ao de Elizabeth. Nosso herói está confuso. Espera um minuto. Poder semelhante ao de Elizabeth. O que isso significa? O cavaleiro tenta usar seu charme para convencer a rainha, coloca a mão em seu ombro. Com licença, confie em mim. Não importa o perigo que encontremos lá, eu vou te proteger. Por favor, venha comigo, princesa Elizabeth. No entanto, ela o ignora completamente. Depois de passar pelo portal com os números 788, ele se fecha atrás deles. Ele pergunta: não podemos voltar de onde viemos? Elizabeth diz a ele: pare de falar bobagens. Este é o espaço mágico especial. A menos que você seja mais forte do que quem criou a barreira, é impossível sair. Então, a menos que você encontre o alvo deste lugar e complete todos os requisitos para quebrar a barreira, ninguém pode sair daqui.